Graças a paz, amados, estamos aqui, para mais um episódio, mais uma aula, daqui do nosso seminário Uma Nova Identidade. Essa é a quinta aula, e a primeira aula do segundo módulo, que é a transformação. O segundo tema, nós tivemos o primeiro tema, que era novo nascimento, e agora nós temos o segundo tema, que é a transformação. Depois que você nasce de novo, você precisa ser transformado. Olha só esse destaque aqui do versículo. O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Então, transformação. É, Nós vamos dar início aqui à nossa aula, iniciando agora esse módulo transformação, que é a quinta aula do nosso seminário Uma Nova Identidade. A transformação pela conversão a Cristo é um tema que é central na Bíblia, com alguns versículos chaves, por exemplo, que nós vamos estudar hoje, que é Romanos 12:2. Também temos 2 Coríntios 5:17, que é um versículo que nós já estudamos, nas aulas anteriores. Temos Marcos 1:15 e temos também Atos 3:19. Então, esses versículos nós vamos estudar: Romanos 12:2, Marcos 1:15, Atos 3:19. 2 Coríntios 5:17 nós já estudamos. Então, vamos dar início aqui à nossa aula sobre Romanos 12:2, que é o versículo em destaque para esta aula. Amém? Olha o que diz aqui o versículo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12:2, é um versículo central da Bíblia sobre não se conformar com o mundo, com as coisas do mundo, mas transformar pela renovação da mente, permitindo que experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando você se transforma, quando você permite ser transformado pelo Espírito Santo, já nasceu de novo, agora tu tem que permitir ser transformado, ter esta mudança de mentalidade. Aí você está se permitindo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Então, o estudo desse versículo foca na mudança interna, saindo dos padrões mundanos e adotando os padrões de Deus através da palavra, ou seja, padrão de vida diferente. Outrora você tinha um padrão guiado pelo mundo, o formato do mundo, que é contrário à vontade de Deus. Porém, agora, uma pessoa nascida de novo, ela começa a ser transformada para ser um cidadão que agora vive segundo os padrões de Deus, os padrões da sua palavra, né? E isso vai levar um resultado em uma metamorfose completa, como a largata para a borboleta, um exemplo, que a largata se transforma, entra na metamorfose para virar a borboleta. Assim também é uma metamorfose completa quando nós somos transformados pela a palavra de Deus para viver de forma agradável a Ele, sendo um chamado de a santificação, ou seja, separação do mundo, e ao discernimento espiritual, seja um novo intelecto, uma nova forma de entender o mundo espiritual. Um alinhamento do mundo natural com o mundo espiritual é o que você vai viver agora, sendo uma pessoa transformada. Então, nós temos alguns pontos chaves aqui para este estudo de Romanos 12:2, falando sobre transformação, aqui no nosso seminário Uma Nova Identidade. E vamos então pegar este versículo e dividir em algumas partes para compreendermos melhor o que o texto, o que o versículo, o que esse contexto quer falar conosco. Bem, olha o que diz. Não vos conformeis com este mundo. Primeiro ponto. O que é mundo? Refere-se à sociedade com seus padrões, atitudes e filosofias contrárias aos padrões de Deus. Aqui tem um exemplo aqui para lermos em 1 João 2, vamos ler 1 João 2, do 15 ao 17. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus para entendermos um pouquinho esse primeiro ponto. 1 João 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Olha o que diz. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois
tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, provém do Pai, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, os padrões do mundo é coisa passageira, é coisa que vai acabar, porém os padrões de Deus é algo eterno. E como agora nós somos os cidadãos dos céus, né, nascemos de novo, estamos sendo transformados, nós temos que ter os padrões de Deus na nossa vida, que são os padrões que vai nos acompanhar na eternidade. Então, o mundo é isso, refere-se à sociedade e seus padrões, atitudes e filosofias contrárias ao padrão de Deus. Essa referência mundo aqui significa isso. E a pressão que nós sofremos. Né? O mundo tenta nos moldar, nos espremer para dentro do seu molde, para nos encaixarmos ali nele, no contexto a qual ele quer impor para nós. Mas o cristão não deve ceder a essas influências. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. O mundo vai dizer que aquilo que é o melhor para nós, aquilo que é bom para nós, os seus padrões, as suas éticas, as suas atitudes e coisas que pessoas estão fazendo. Muitas pessoas têm sido influenciadas por esses padrões mundanos, porém, o cristão, o que pertence a Jesus, ele só pode ser influenciado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, pelo aquilo que Jesus ensinou, os padrões que Jesus trouxe, que são os padrões de Deus e da sua palavra. Então, não podemos ser influenciados. Segunda parte, o que separamos desse versículo? Diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro ponto aqui, metamorfose, como nós falamos. A palavra grega é metamorfo, de onde vem a metamorfose, que indica uma mudança profunda e completa de dentro para fora, como uma largata vira a borboleta. Metamorfose aqui é que o texto, né, traz aqui essa renovação da mente, da vossa mente, é de dentro para fora. É algo que começa a mudar no nosso interior, no nosso sentimento, no nosso entendimento em relação à palavra, em relação aos padrões de Deus, e isso começa a refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações, que é muito importante, porque o homem natural, o homem que está inclinado ao pecado, ele tem reações perversas, contrárias à vontade de Deus, porque é inclinado, é escravo ainda, né, do pecado, da vontade da carne, dos desejos da carne. Mas quando você tem a mente transformada, a metamorfose acontece na tua vida através da palavra de Deus, você tem reações diferentes e devemos buscar isso para a nossa vida. Primeiro ponto, metamorfose. Segundo, renovação da mente. A mudança começa no pensamento. É um processo ativo de estudar e aplicar a palavra de Deus para ter a mente de Cristo. Olha só como isso é importante aqui. Entramos no que nós gostamos de falar. A Bíblia, ela é o nosso manual de instrução de vida. Então, se você quer, se nós não estudamos a Bíblia, nós não buscamos e aplicamos na nossa vida, nós não vamos poder ser modelados por ela e assim ser transformado naquilo que o Senhor Jesus tem para nós, quer para nós, essa transformação. Ela vem mediante a palavra, mediante os ensinamentos de Jesus, mediante eu imergir na palavra de Deus para conhecer e prosseguir conhecendo cada dia mais e mais o Deus a qual eu sirvo, o meu Criador. Então, para conhecer os seus, né, o seu modo de vida para a sua criação, o que é bom, né, boa, perfeita e agradável vontade dele, eu tenho que mergulhar profundamente na palavra de Deus. Tenho que é um processo ativo de estudar e aplicar a palavra de Deus e ter a mente de Cristo. Jesus, ele agia totalmente diferente, né, da inclinação da carne pecaminosa do homem. Ele reagia segundo a vontade de Deus, e assim tem que ser para nós. Então, primeiro, metamorfose, depois, renovação da mente. Terceiro, antitese. O que isso significa, né? Olha só, a renovação da mente é o oposto de se conformar ao mundo, é ser remoldado por Deus. Ou seja, por causa da nossa inclinação mundana, pecaminosa, nós já fomos modelados conforme o mundo, conforme a vontade do mundo, a vontade da carne, os desejos humanos. Porém, agora, a proposta aqui é antes isso. Nós não devemos ser modelados pelo mundo. Isso foi um erro.
nós temos que ser modelado, remodelado. Por isso precisamos ser remodelados, precisamos ser reconstruídos. Né? Assim como o vaso quebrado, nós temos que ser colocados na mão do oleiro para que ele possa nos reconstruir, nos refazer conforme a vontade dele. A vontade de Deus, porque essa vontade que é importante nós atualizarmos na nossa vida, que é o próximo ponto. Nós temos que ser remodelado, reconstruído, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nós temos mais alguns pontos importantes nesse contexto aqui. Primeiro, o resultado. Ao remover a mente, ao renovar a mente, somos capazes de discernir e viver a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus, somente renovando a mente. E a vontade dele, que é boa, ou seja, é algo útil para a nossa vida. A vontade de Deus é algo útil, de utilidade extrema para a nossa vida no dia a dia. É agradável. A vontade de Deus é satisfatória. Temos que entender isso. É útil, ela é satisfatória. E é perfeita, ou seja, ela é completa. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe verdadeiramente. Ele conhece o nosso futuro, então ele sabe quais as melhores decisões que temos que tomar, quais as melhores atitudes que temos que tomar. Ele sabe. Então, a vontade dele, ela é isso. Primeiro, ela é útil. Depois, ela é satisfatória. E também é completa para a nossa vida. Então, necessitamos atualizar, ser remoldado, transformado para ter esse resultado na nossa vida, que é essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então, segundo ponto aqui, que separamos é a comprovação. Viver de acordo com os padrões de Deus prova a si mesmo o quão bom é viver por ele. Não por lógica humana, mas por experimentar pessoal, experiência pessoal, aplicação e prática. Quando você tem esta renovação da mente, começa a praticar a palavra de Deus na tua vida, você vai entender isso, que vai comprovar isso no teu coração para si mesmo, que o quão bom é viver a vontade de Deus, viver dirigido pelo Espírito Santo, viver segundo a vontade de Deus, viver nos padrões de Deus para a nossa vida, porque Ele é o nosso Criador e nos criou, então Ele sabe o que é. Para nós termos uma vida completa, plena, nós temos que estar em Deus, vivendo a vontade dEle. Então, a comprovação, só podemos comprovar isso através da aplicação e da prática da palavra de Deus na nossa vida. Então vem aqui também o combate, né? Como nós falamos, tem a pressão, mas aqui tem o combate, né? A mente é um campo de batalha. Alimentá-la com a palavra de Deus evita ideologias e influências malignas. Né? Como nós falamos da pressão das influências mundanas, o combate está justamente aqui, né? No alimentar da palavra de Deus. Quando você se alimenta com as coisas mundanas, você vai ficar enfraquecido, você vai terminar cedendo, vai terminar sendo modelado pelos padrões mundanos. Mas quando você tem uma alimentação diária da palavra de Deus, você começa a ser moldado, transformado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Cristo, pela instrução, porque Paulo vai dizer que a palavra de Deus serve para ensinar, repreender, corrigir e instruir, é algo completo. Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender quando tivermos errado, ela vai nos instruir para o que é certo, para assim podermos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para combater as influências mundanas, nós temos que ser influenciado pela palavra de Deus. Para isso, nós temos que se alimentar dela, que ela vai evitar essas ideologias mundanas, essas influências mundanas na nossa vida. Segundo, mudança de vida. A transformação interior leva a uma mudança de comportamento, tornando-nos sal e luz no mundo e não mais conformados a ele. Nós passamos a ser diferente, né? A luz, ela não se conforma com com as trevas, então ela vai e ilumina as trevas. O sal, né, não se conforma com, ele serve para temperar, para sarar, né? Algo biblicamente, né, nós vemos muito o sal sendo usado para isso, para sarar, para curar, para tirar, né, coisas, para preservar coisas boas e não deixar que aquilo venha se estragar, apodrecer, porque a vida mundana nos leva a isso, à morte, ao fim, totalmente. Porém, o sal e a luz que nós somos agora nos conduz, nos sara e nos conduz, nos leva para uma vida eterna.
Então, nós somos agora sal e luz, não somos mais conformados com a vida mundana, com a vida deste mundo, qual nós já definimos no início desta aula. Então, mudança de vida, né, como nós falamos. Último aqui, intimidade. É um convite a buscar intimidade com Deus, abandonando o conformismo e voltando ao primeiro amor e desejo por Ele. Né? Você deseja essa vida boa, perfeita e agradável, uma vida útil, né? Uma vida satisfatória, uma vida completa em Deus? Então, o que não pode faltar na tua vida é intimidade com Ele. Amém? Então, nós falamos aí, estudamos, né, aqui o versículo Romanos 12:2, que foi o primeiro versículo dessa segunda parte aqui do nosso seminário, Uma Nova Identidade. Nós estamos falando agora sobre transformação. O próximo versículo nós vamos falar de Marcos 1:15, né? Comece já a meditar. Eu espero você na próxima aula, mas coloque isso no teu coração. Não se conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que você possa ficar na graça e na paz de Jesus Cristo.